Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. E, gente, não esqueçam de curtir, compartilhar, siga a gente em todas as nossas redes sociais, como eu sempre digo, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Spotify, estamos na Amazon Music, inclusive se você tiver Alexa em casa, é só pedir para Alexa tocar o último episódio do Leste Conexão que ela vai tocar para você, tá? Então hoje já conversei com o diretor, já programei com ele aqui antes de começar o podcast para ele prender essa mesa, porque hoje o papo vai ser muito bom, vocês vão saber. Hoje o papo, meninas, esperem, tá? Que a gente hoje, né meninas? Está com uma mesa aqui potente, tá? Então como é que funciona? As meninas aqui, a gente vai fazer algumas perguntas. Primeiro, eu vou pedir para você contar sobre a sua história, a sua trajetória, desde o começo, e a gente vai desenvolvendo conforme você vai falando. A gente vai tendo algumas perguntas já chaves, tanto da sua trajetória de como surgiu a Gisele e como se desenvolveu a empreendedora. Tá bom? Então, pode começar, pode ficar à vontade. Nossa, que honra, né? Ser a primeira, que peso. Bom, eu me chamo Gisele Santos. Hoje, atualmente, eu sou franqueada. Tenho 2 escritórios de contabilidade, um em Niterói e outro em São Gonçalo. Além da contabilidade, eu também tenho uma empresa de saúde e segurança do trabalho, que é a Doutora Integra, também é uma franquia, que está dentro da CF Contabilidade. Também trabalho com certificado digital e registro de NPI, registro de marcas. Hoje, eu tenho esses negócios, mas já tive comércio também, já tive lojas da Esquimó Sorvete, já tive loja de jeans, mas hoje eu resolvi ficar só com os serviços, inclusive, né, que são serviços que agregam dentro do escritório para os meus clientes. Bom, a Gisele hoje cuida bastante do CPF para depois cuidar do CNPJ, né? Boa. Eu tenho hoje essa preocupação, que eu acho que nenhum negócio ele consegue ficar de pé se o sócio, se o dono do negócio ele não estiver bem. Então, eu tenho uma frase que eu uso todos os dias de manhã, às 5h30 da manhã, que eu cuido da minha saúde todos os dias, eu sou minha maratonista, eu faço minha musculação todos os dias. E hoje eu tenho essa preocupação, mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei trabalhando na Universidade Cândido Mendes. Meu pai era motorista. Meu pai já faleceu, vai fazer um ano mês que vem. Meu pai era motorista e, graças a ele, eu tinha bolsa 100% para fazer faculdade, porque assim, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade, né? E aí tive essa oportunidade, fiz direito também, sou formada em direito, também sou formada em marketing e tenho uma pós-graduação em finanças corporativas, graças à bolsa que eu tinha. Só que não era fácil, né? Eu estudava de 7 a meio-dia, trabalhava de 1 às 10 da noite no Meier para voltar para São Gonçalo. Então, as pessoas acham que hoje, né, vive bem, mora na praia e tudo mais, mas não sabe o processo, né? Não sabe como foi difícil, porque por eu ter bolsa 100%, eu não podia ter um CR abaixo de 7, então eu tinha que virar, às vezes, à madrugada estudando. Sempre foi muito difícil. Depois de um tempo, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, que é a CF, eu fui funcionária e hoje eu sou franqueada. Então, eu comecei no departamento pessoal lá, trabalhei no DP durante um tempo, só que era muito distante, ficava em Vicente de Carvalho, morando em São Gonçalo, era uma distância muito grande, né? Então, eu pedi demissão para trabalhar no outro escritório aqui em Niterói, de contabilidade, e nesse escritório foi que começou a despertar o interesse de empreender. Porque eu comecei a fazer contas, né? Bom, se eu tiver uma empresa pagando um honorário de um salário mínimo, na época, R$1.000, se eu conseguir 10 empresas, eu tenho uma receita de 10 mil. Então, eu já ficava fazendo contas, né? Eu quero abrir meu escritório. E aí, chamei uma amiga de trabalho, vamos abrir. Ah, não, muito difícil, eu não quero, eu deixei aqui no CLT. Chamei minha irmã, vamos abrir? Não, muito difícil e tal. Falei, gente, ninguém quer empreender, só eu que tinha essa chama dentro de mim de vencer, de querer crescer. E aí eu comecei a observar nas redes sociais desse escritório que eu trabalhei lá em Vicente de Carvalho, que o presidente hoje, na época, um dos diretores, ele começou a divulgar a franquia, esse projeto. Ah, porque agora eu tenho projeto para abrir franquias. Eu falei, mas franquia, escritório de contabilidade, enfim. Queria entender como é que funciona. Ele marcou uma reunião, eu estive lá, ele me explicou como é que funcionava, e eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para comprar franquia. Aí eu acho que a gente tem que ter uma ousadia, né? Que quando você quer alguma coisa, você não pode desistir, né?
eu não tenho dinheiro, mas se você me der a oportunidade, eu vou ser uma das suas melhores franqueadas, falei para ele. E na época só tinham 3 franquias, eu fui a 4ª franquia. Aí eu abri a unidade de Niterói. Hoje são 600 franqueados. Eu sou uma das primeiras todos os anos que tem convenção. Eu sou palestrante, dou palestra todo ano das técnicas de vendas que eu tenho para poder fechar novos clientes. Eu já ganhei uma moto, já ganhei um cruzeiro, já ganhei viagem para o Nordeste, enfim. Eu estou sempre entre os 3 primeiros franqueados, porque, assim, desde o momento que eu pedi a ele uma oportunidade, eu tinha que mostrar para ele e mostrar para todo mundo, não, peraí, eu vou conseguir. E, assim, quando ele falou assim, eu vou te dar 1 ano para você começar a pagar a franquia. Você tem 1 ano para captar cliente. Era 1 ano que eu tinha que correr. Botei sapatilha, saí andando por Niterói. Só que aí, o grande lance, né? Não chegar como contadora. Toma um panfleto, eu sou contadora. Eu comecei a usar as minhas oportunidades do dia a dia. Toda semana eu fazia unha no salão diferente. Então, quando eu chegava como cliente, estou fazendo unha, eu observava se tinha vigilância sanitária. Olha, não estou vendo seu alvará pendurado aqui, eu não estou vendo sua vigilância sanitária. Você não tem contador? Não, eu tenho contador, porque todo mundo tem, né, contador. Tá, mas você está satisfeito com o seu contador? Não, meu contador não me responde, meu contador demora a responder e-mail, meu contador não sei o quê. Eu falei, então, eu sou contadora. Dali eu já saía com a reunião agendada, era muito difícil não conseguir. E tudo que eu fazia, médico, eu sempre falava da contabilidade. Eu fui fazer exame de vista, tinha que fazer o óculos. Eu fui em todas as óticas de Niterói, porque com a receita para fazer o óculos, né? Uhum. O gerente ele te dá uma atenção especial. Então, eu usava as oportunidades do dia a dia para fechar novos clientes. E, com isso, eu fui pegando na veia essa vontade de querer crescer. Eu tenho metas até hoje, quantos clientes eu tenho que fechar por mês, eu tenho que bater as minhas metas de despesa, metas de inadimplência. E, assim... Tentei resumir um pouquinho, né, lá de trás, quando eu comecei, e como eu estou hoje, e eu não penso em parar, eu ainda tenho muito que crescer. Eu comecei sublocando uma mesa no escritório de uma advogada, que eu não tinha condição de alugar um escritório, e hoje eu tenho uma estrutura onde eu tenho espaço para sublocar para outros profissionais. Isso é muito bom. E como é que, agora eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, não só uma pergunta, eu quero que você conte a história da Gisele sem falar de trabalho. Certo. Quem foi a Gisele e quem é a Gisele hoje? Eu costumo falar que as coisas são... Não gosto de falar que é difícil, eu não gosto de usar essa palavra. Eu gosto de falar que é desafiador, né? Tudo é muito desafiador, sempre foi muito desafiador. A Gisele, quando começou, só tinha vontade, mas não tinha oportunidade. A Gisele, quando começou, eu não tinha tanta ideia de ter uma gestão. Estou falando de trabalho, né? Tá. A Gisele hoje é divorciada. A Gisele foi casada durante um tempo, o relacionamento não deu certo. O pai do meu filho, num dia que eu cheguei da faculdade, pediu para eu escolher ou a família ou a faculdade. Eu perguntei para responder agora. Ele, então estou indo embora. Meu filho tinha 2 anos. Eu voltei para casa da minha mãe. E minha mãe me deu todo o apoio, sempre me deu até hoje para eu estudar. Né? Não trabalhar, não pode falar de trabalho, né? E hoje eu sou muito feliz e realizada. Eu tenho uma gratidão muito grande por Deus, pelas pessoas que me deram oportunidade, que eu falo que gratidão não tem prazo de validade, né? Então, eu sou sempre grata, sou uma pessoa muito grata, sou uma pessoa que sou abençoada para abençoar. Essa é a Gisele. Muito bom. E a Gisele, como é que era a Gisele quando ela estava num período se descobrindo na adolescência para poder chegar a ser a Gisele que é a Gisele hoje? Na adolescência, eu era uma adolescente que eu não gostava muito de estudar. Né? As minhas amigas da escola, né, do ensino médio, todas elas tiravam notas excelentes e tal. Eu era preguiçosa para estudar, mas quando eu sentava para estudar, né, eu conseguia tirar notas boas, mas eu era preguiçosa, não tinha assim. As minhas amigas já sabiam que elas queriam ser uma advogada, outra dentista, outra não sei o que, outra médica, e eu não sabia. Então acho que eu era uma pessoa que não tinha eu não tinha propósito. Eu estava meio que assim, indo na maré. Depois que eu comecei a trabalhar. Pode falar de trabalho? Pode. Agora pode falar de trabalho. Depois que eu entrei na Cândido Mendes, que eu também fui funcionária lá durante um tempo,
que eu consegui um emprego lá no financeiro, que eu comecei a trabalhar com o pró-reitor, que eu sentava na pró-reitoria para despachar cheque, ele assinava cheque, e era um outro mundo que ele vivia. Morava em frente à praia, viajava muito, carros bacanas, meu pai motorista, então, às vezes, eu estava sempre vendo meu pai como motorista e sentada na mesa do pró-reitor. Eu falava, não, eu quero isso aqui, eu quero crescer. Então, foi na Cândido Mendes, quando eu comecei a trabalhar na pró-reitoria com diretores e pró-reitores, com o reitor, inclusive, o Cândido Mendes, que eu cheguei a trabalhar com ele. Caramba. Começou a despertar o interesse de eu quero ganhar na vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer. Eu tinha essa ambição, uma ambição boa mesmo de, olha, eu sempre morei em Itaúna, em São Gonçalo, não sei se vocês conhecem. A minha rua era uma descida, é ainda, né, que está lá ainda, a minha casa. É uma descida e toda vez que chovia, enchia. E eu sempre escutei minha mãe falar assim, ai, meu sonho é sair daqui. Porque começava a chover, tinha que levantar tudo, a casa enchia, perdia móveis, perdia tudo. Depois de um tempo, meus pais conseguiram fazer uma obra e levantar a casa. Mas a rua sempre continuou enchendo. Eu sempre já cansei de sair de casa várias vezes com sacola no pé para não sujar o sapato de lama. Quando eu chegava lá no asfalto, eu tirava a sacola para poder chegar no trabalho com um pé limpo, porque eu não podia chegar com o sapato sujo. Então, assim, eu preciso crescer para eu melhorar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Tanto que hoje eu já tirei minha mãe de lá, comprei um apartamento para ela, realizei o sonho dela de não morar mais lá. E foi quando eu comecei a querer realmente melhorar a minha vida e a das pessoas da minha família. Muito bom. Agora, Amanda. Falei, penso. Fala um pouco da Amanda sem falar de trabalho. Olha, é difícil, assim. A gente costuma muito falar do trabalho. Ou então, quando vai tirar do trabalho, a gente quer falar de quê? Filhos. Então, é meio que um desafio quem é Amanda fora do trabalho. Então, eu vou na minha pegada de mãe. Mãe de 2. Sou casada. E tô tentando entrar no meio, assim, de ter mais coragem para arriscar as coisas, né? Porque até então, tudo eu sou um pouco medrosa. Coisas novas que entram, assim, eu costumo recuar para não arriscar. Então, eu tô começando a aceitar mais desafios, botar mais a cara para jogo, né? Porque até então eu me descrevia como uma Amanda, apesar de sempre me dar bem com todo mundo, mas uma Amanda que prefere ficar na zona de conforto, não prefere se arriscar. Então, agora eu posso dizer que eu estou tentando a fazer mais coisas novas, a arriscar, que construir sempre uma nova Amanda. Muito bom. Agora, Tatiana. Falar de mim, só de mim. Eu queria que você falasse de você, como que você hoje você está começando, apesar você vai explica um pouquinho sobre você, do que você está começando como negócio e como que você se vê com o seu negócio daqui a 5 anos. Boa pergunta, porque é isso que eu estou vivendo mesmo, nessa conexão leste. Está sendo maravilhoso, sabe, Pedro? Realmente eu me transformei aqui nesse movimento. Tem sido um divisor de águas na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu estou galgando, cavando essas novas captações de clientes, tendo uma visão muito melhor da onde eu quero chegar. Então, eu tenho, dentro dessa vivência com o Pedro, com a Karine, com a Bruna, com as meninas do Leste, é engraçado que, mesmo falando de empreendedoras, a gente falando de crescimento, de objetivos, nasceu nesse sentido a Tatiana também, que tira um tempo, vai no mar, olha, se energiza, né? E fala para ela, eu sou capaz. Então tem essa Tatiana do eu, que eu tiro esse tempo hoje. Eu saio dali com a meta para dobrar meu faturamento. Hoje eu estou mais na prospecção, cavando. E daqui a 5 anos, de fato, também eu quero já estar em Niterói e São Gonçalo, dominando terceirização de folha de departamento pessoal. E tudo está sendo muito bem favorável mesmo. É a primeira sala em São Gonçalo, começa agora 3 de novembro.
Eu acho que essa conexão leste me impulsionou. Eu acho que essa amizade, os conteúdos que são entregues nas reuniões, nos encontros, me transformou numa nova mulher. Uma mulher que sabe olhar para o sol, tá ali, se energizando. Esse é o meu momento, separar a Tatiana CPF, Tatiana CNPJ. Aqui tem um mês que eu tenho CNPJ. Então, aqui me impulsionou a dividir a Tatiana pessoa e a Tatiana jurídica. Eu agradeço muito essa conexão, porque é aqui que eu construí mesmo, de me identificar como mulher, como empresária também, e posicionamento. O posicionamento dessa ambiência me faz ver eu daqui a 5 anos, sim, mais segura. Hoje eu estou bem mais segura, sólida aos passos e louca para os familiares. Boa, isso foi bom. Karine, qual a sua maior ambição? A minha maior ambição? Ficar bilionária. Errado não tá. Super apoio. Mas qual é a sua maior ambição, assim, de todo mundo aqui a gente tem esse coisa. Mas quando você olha, como é que você olhe para você milionária daqui a 5 anos? Como é que você acha que estaria, como que seria a sua vida profissional e tudo como milionária? Como seria seu dia a dia? Como seria meu dia a dia? Eu acho que permaneceria uma loucura. Eu acho que não mudaria tanto do cenário atual, não. Porque quanto mais a gente corre atrás para os nossos objetivos, mais trabalho a gente tem. É difícil eu hoje, por exemplo, enxergar que eu vou ter uma vida tranquila. Eu não consigo ver essa vida tranquila. Porque cada vez que você quer mais, você tem que ter um esforço a mais. É importante você separar, sim, um momento para você se energizar, para você colocar ali a cabeça no lugar. Mas dizer que eu vou ficar estável, eu não acredito. Eu vou estar sempre na loucura de tentar buscar melhorar, de tentar evoluir, porque eu aprendi dentro da fotografia que quando você fica satisfeita, você está para trás. Tem alguma coisa de errado. Porque tem sempre algo para acrescentar, tem sempre algo para aprender no meio do caminho. E a fotografia tem muito isso, né? O tempo todo tá atualizando, é uma tendência diferente, é uma pegada diferente, é uma entrega diferente. Porque antigamente a fotografia era impressa, hoje em dia é digital. Então, assim, tá sempre mudando. Hoje é a IA que ajuda muito a gente na entrega. Antigamente, uma entrega demorava meses. Hoje, eu consigo fazer uma entrega na mesma semana das fotos. Então, é buscar se atualizar. Uma entrega hoje é totalmente digital. Antigamente, era no pendrive, era num CD. Então, assim, sempre tem algo a acrescentar. Então, eu acredito que... eu sendo bilionária, vou continuar trabalhando loucamente, mas eu vou poder me proporcionar coisas que hoje eu não proporciono ainda. Gisele, não sei se você percebeu que a mesa ela tá um pouco diferente, né? A mesa, assim, nós temos aqui 3 mulheres empresárias que estão se estruturando. Sim. e que você já obviamente, como todas têm uma ambição, né? Mas assim, você é o que já conseguiu conquistar, acredito eu, que bastante coisas que elas estão almejando. Então assim, a sua história, com certeza, está se conectando com a delas te vendo como uma inspiração. E provavelmente, elas contando a história delas, você deve estar se vendo na época que você estava ali se construindo. E aí eu te pergunto, o que você... Eu queria falar. Pode falar. Então, quando ela estava falando, né, sobre o estudo, eu me conectei muito. Porque eu sempre fui aquela pessoa que não fazia ideia do que eu queria. E não é que eu era preguiçosa, mas eu não conseguia ter aquela coisa de chegar em casa e estudar e abrir o livro. Eu não tinha isso. O meu foco era durante as aulas.
E quando eu saía dali, eu não tinha aquela coisa de estudar. Não que eu não queira saber, não que eu não seja interessada, mas eu acabei lembrando, né, da minha fase da adolescência. Então, eu ia chegar exatamente nisso. Eu queria que vocês dissessem o que mais te conectou com a história da Gisele. Você já falou, já falou. Ainda bem que você fez a pergunta, porque eu já ia pegar o gancho ali do que ela estava falando. Justamente dessa questão, assim, do estudo, eu achei sensacional. Porque, assim, apesar de eu gostar de estudar, na época, assim, a gente, pelo menos eu, estudava pelo menos para bater a nota ali na média. Para poder, sabe? Eu posso falar assim, eu nunca repeti, mas também nunca fui, assim, muito desleixada. Mas o que eu achei também muito interessante foi a sua questão de você falar de não se contentar com pouco, sabe? E teve um tempo atrás que eu me contentava com um pouco. O ciclo, as coisas que iam acontecendo, para mim era como se tanto faz. Mas quando a gente descobre, né, vê essa potência que a gente consegue mais, a gente fica assim, cara, o que eu tava fazendo da minha vida? Sim. Que eu me... Cara, como assim? Não dá. E você falando dessa questão de não se contentar com um pouco, é justamente o que eu tenho vivido os últimos tempos, né? Dessa questão de estar sempre atrás e ver que você não se contentar com um pouco te trouxe resultados maravilhosos. Você ter comprado a casa para sua mãe, aí é tudo que a gente, pelo menos eu tô almejando a chegar lá. Então, eu achei isso sensacional. O que eu me identifiquei foi praticamente quase a história toda. Essa questão do estudo mesmo, eu só despertei essa maturidade de fato na faculdade, né? Antes eu era assim, eu sempre nunca gostei também de ficar para trás. Então, quando o pessoal fala assim, passar de série, aí eu já sempre fui aluna na média, 7. Eu também não era ligada a estudar também, não. Mas eu achei que na faculdade, eu conheci pessoas bem conectadas com o estudo. Ali eu criei uma maturidade dentro da linha do que eu achava que... Até então eu não pensava em contabilidade, tá, pessoal? Eu fiz pedagogia e ali eu adquiri a paixão pela leitura na pedagogia. Fui para a administração de empresas e na administração de empresas eu já tinha uma graduação. Então, eu tirava notas muito boas, tanto que eu fui convidada para trabalhar no CRA, no Conselho Regional do Administrador, pelas minhas notas, pelo delegado. Ele era um delegado. Todo o conselho tem uma delegacia, e eu trabalhava naquela delegacia, porque você tem que ser ético dentro da sua profissão, pode caçar, né, o seu conselho, o seu diploma, por isso que existe a fiscalização de como você está sendo ético e íntegro, né? Então, assim, essa sede de crescer até então ainda não existia. Como ela falou, eu ainda me contentava com aquele pouco e até então, quando eu fui trabalhar numa empresa, né, que a CEO, ela realmente impulsionava a gente a estudar e aí aquilo ali, aquela admiração fez você criar um amor pelo estudo. Então, aí eu conseguia também fazer isso, estudar e trabalhar, sempre me qualificando. E há pouco tempo foi muito prazeroso ouvir de um novo cliente, só tenho ele, ainda nem recebi meu primeiro honorário dele, vou receber agora, em novembro. Ele falou assim, se você não fosse a melhor, você não estaria trabalhando para você. Você estaria no CLT. É verdade. Sabe? E eu achei isso legal, porque eu falei assim, pô, será que eu sou a melhor? É porque assim, a dedicação nos faz ser melhor. Então, eu acho que essa sede que você teve virou dos 40 anos para frente. Porque antes, não, eu me contentava com aquilo ali, com uma vida mediana. Às vezes, eu teria que me diminuir para estar em alguns lugares. E eu falava, caramba, aqui não é o meu lugar. E isso aí moveu muita gente. E move muita gente uma decisão. E eu decidi vencer. Isso é um processo que eu posso dizer que eu estou cavando. Então, a todo momento eu estou pensando em trabalho, mas tem hora que eu falo, não, eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu também sou um CPF, que senão, se eu for muito, eu acho que eu posso
me perder no que eu tô querendo construir. Sim, você falou que você teve filho. Quando você teve filho, você ainda estava trabalhando como CLT? Sim. Você estava trabalhando ainda como CLT, depois acabou acontecendo. Como foi a jornada do seu crescimento profissional sendo mãe? Como foi todo esse trajeto? Assim, como foi os dias a dia, as dificuldades, as coisas boas também, né? Mas é porque eu vejo muito isso dentro do grupo, né? De tantas mulheres, só esse ano de mulheres que palestraram, como eu já disse, no último evento, já foram quase 1.000 mulheres que passaram pelo Leste. Nossa. Grande parte hoje o grupo está com 550 lá. Então, assim, que eu estou te falando quase 1.000, quase 1.000, não é que alguém entrou no grupo e mulheres que eu conheci, que eu ouvi a história, e eu vejo uma dificuldade, uma luta muito grande, porque muitas são mães solos, e quando eu falo, e quando a gente fala de mãe solo, né? É mãe solo mesmo, né? Porque tem às vezes que a pessoa fala mãe solo, mas de repente recebe uma ajuda, cria o filho sozinho, mas sem ajuda financeira nenhuma. Tem umas que ainda correram atrás, mas eu conheço muitas que nem isso e estão nesse processo, e é um processo que acredito eu que seja muito difícil. Eu queria que você contasse um pouco como foi. Bom, eu, graças a Deus, tenho uma mãe incrível, né? Eu não sei nem o que falar da minha mãe. Então, assim, quando eu peguei meu filho, voltei para casa dos meus pais, minha mãe falou assim, vai estudar e trabalhar, que pode deixar que eu vou cuidar do seu filho. Você tem que crescer, você tem que estudar, você não pode ficar igual eu fiquei, dona de casa, doméstica, você tem que correr atrás para você crescer. E minha mãe sempre percebeu que eu sempre tive essa chama de querer algo melhor, né? Minha mãe sempre conta também, quando eu era nova, eu tinha as tarefas em casa, né? Minha irmã lavava a louça, eu tinha que arrumar a casa. Um dia minha irmã arrumava a casa, eu tinha que lavar a louça. No dia de eu lavar a louça, eu pagava minha amiga para lavar a louça para mim. Falou, olha, lava a louça aqui para mim, eu tenho tantos centavos aqui. Aí minha mãe começava, não, ela não serve para cedular, não, ela tem que trabalhar. Então, assim, minha mãe até enxergou isso muito cedo. Eu queria colocar barraca no portão da minha casa para vender bala, vender doce. Então, eu queria ter sempre dinheiro guardado, dinheiro sobrando, dinheiro para pagar as coisas para minha mãe. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, e a minha mãe falou assim, eu vou ficar com... Meu filho é Léo, né? Léo Carlos, o nome dele. Eu vou ficar com o Léo para você trabalhar e estudar. Eu pegava o meu salário, praticamente dava todo na mão da minha mãe. Não precisava pagar minha mãe para isso, mas eu sempre fui muito ligada assim, a querer o melhor para minha mãe, porque ela estava me dando uma oportunidade de estudar. Era muito difícil. Eu saía de casa às 6 da manhã, que eu fazia faculdade de manhã, estudava de 7 a meio-dia, depois trabalhava de 1 às 10. Ou seja, eu saía de casa às 6 da manhã e chegava em casa quase meia-noite. A minha mãe ficava com meu filho o dia inteiro, praticamente. Então, assim, não foi tão difícil porque eu tive esse apoio e tenho até hoje, né? Minha mãe sempre ficou com meu filho para eu fazer tudo, viajar, trabalho, tudo. Então, no meu caso, foi um pouco mais fácil por conta disso. Mas eu digo, não a questão de ficar com alguém, é justamente a ausência que você acabava tendo dele. Como é que era? De acabar ficando, não, da ausência do seu filho, pelo período. Assim. Não, sim, eu sempre fui muito decidida em relação a isso. E eu conversava com ele, olha, a mamãe está saindo para trabalhar e estudar para poder te proporcionar o melhor. Hoje ele tem o melhor para ele, para a filha dele, que hoje ele está casado, mas eu sou o Porto Seguro, ele é meu funcionário, ele trabalha comigo, sabe? Então, eu sempre deixei claro para ele, eu quero trabalhar para proporcionar o melhor para você. Porque eu vejo que muitas mulheres, sabe, se sentem muito culpadas e elas ficam muito perdidas. Estou falando isso até porque a gente, dentro do Leste, a gente está montando até um movimento de psicólogas para poder fazer um acolhimento, né, de algumas. Porque, meninas, assim, eu já tinha noção, mas você só tem noção quando você vê, né? Vendo ali.
quando você está vivendo, né? De tantas mulheres que têm essa dualidade que fica... Gente, eu preciso crescer, mas eu tenho meu filho. Eu tenho até rede de apoio, mas o filho, que eu acho que todas vocês têm filho, quando bate o filho que fala assim, mamãe, cadê você? Sim. Acho que todas já passaram Sim. acabaram passando por isso na correria. E aí aperta o coração ali, mas você sabe que você tem também um propósito. E eu vejo que é muito difícil isso, sabe? Principalmente para a mulher, porque nós estamos no novo... Eu falo que nós estamos no novo mundo, né? Antigamente se falava, né? O admirável mundo novo quando veio o capitalismo, a Revolução Industrial. Eu acho que hoje a gente está numa nova revolução, num novo mundo. E quando eu falo, que vocês sabem que eu sempre costumo dizer que o mundo hoje é das mulheres. Vocês já perceberam isso? O crescimento do empreendedorismo feminino, né? Então, são 73% das mulheres que estão deixando a carreira corporativa para empreender. Então, você vê em tudo quanto é lugar crescimento das mulheres estudando. É um crescimento. Só que existe... Eu não sei se vocês já perceberam, mas existe um movimento em que, enquanto as mulheres estão evoluindo, existe um movimento que tenta brigar contra. Né? De tipo assim, não, olha só, lugar de mulher mesmo é em casa, é tomando conta do marido, não sei, tomando conta de filho. Mulher não foi feita para trabalhar. Tá? Eu queria a opinião de vocês quanto a isso. O que vocês acham? Eu, como falei, né, eu sempre fui muito segura e decidida no que eu queria. E eu conversava muito com meu filho em relação a isso. Minha mãe também me ajudava muito. E hoje, eu escuto do meu filho falar assim, mãe, você é meu maior orgulho. Então, assim, em nenhum momento eu me arrependi de deixar ele com a minha mãe para eu trabalhar, para estudar, para eu viajar, para fazer congresso, virar a noite estudando. Não, porque hoje ele virar para mim e falar, você, para mim, é um exemplo de eu ganhar um prêmio na convenção e ele falar assim, você é meu orgulho. Então, eu, graças a Deus, fui bem decidida e tem gente que fala assim, eu tenho medo. Eu tinha medo, me preocupava, mas eu fui com medo mesmo, porque eu tinha certeza do que eu queria. Eu também sou uma mulher muito decidida. Dá um frio na barriga, umas ideias que eu tenho doida. Ainda mais agora que eu estou criando estratégias de prospecção no meu trabalho, né? Sim. E a gente, do dia para a noite, e eu faço acontecer. Então, esse impacto vem no Samuel. E eu sempre procuro, hoje de manhã eu chutei um pouco o balde, ele fica muito com meu pai. Meu pai e minha mãe são separados, mas a maior parte do meu filho fica mais com meu pai. E meu pai tem essa ideia da mulher ter que trabalhar, não, ter que ficar em casa, não ter que trabalhar. E aí, às vezes, como o Samuel tem 4 anos, ele está naquela transição do 5. Então, ele agora, ele olha uma roupinha que tem uma baleinha, não, mas eu não sou mais bebê. Ele já acha que a baleinha, não, tem que ser do Homem-Aranha, que agora ele é homenzinho. Ele agora não gosta tanto da Patrulha Canina, ele já gosta mais do Minecraft. Então, graças a Deus, a terceirização, eu sempre fui também muito decidida e positiva. Tem que dar certo. Então, tem horários que, assim, eu já planejo a semana, lógico que aquilo ali pode dar errado, mas tem um momento chuta-balde. Aqui dá para chutar o balde, igual hoje de manhã. Hoje eu chutei o balde e aí brincamos de pique-esconde, de piquetar, mas mesmo assim ainda vem um pouco da cobrança do meu pai, que é um pouco mais dos valores antigos. Talvez, porque ele está fazendo psicopedagoga, porque ele é muito agitado, falante, então ele não tem concentração no que, às vezes, nas letras. Então, meu pai acha que essa ausência do empreendedorismo, talvez ele seria mais calmo. Eu falei, não, pai, eu estou saindo de casa para um futuro melhor. E assim, para mim, eu ando com a foto dele dentro da minha agenda.
a foto e essa ausência, porque às vezes eu fico 10 dias viajando também, eu fico fora, entendeu? Então, assim, ele sabe que é pro melhor para ele. Então, a conexão também é a gente procurar fazer um limão, uma limonada. Eu sei que muitas mulheres não têm tanta rede de apoio, como você falou. Graças a Deus, o Leste está montando essa coisa... Esse acolhimento para nós mulheres que é mãe solo. Eu tenho um namorado, mas ele não é o pai do meu filho. E, de fato, o filho quer a mãe, né? Então, assim, cada um tem uma história. Graças a Deus você tem sua mãe, eu tenho meu pai, eu também tenho a minha mãe, que a hora que eu ligar, ela tá sempre ali para a hora. Se ligar para minha mãe agora, ela chega aqui em 5 minutos. Porque ela também é empresária, ela é também comerciante. Mas essa questão não é para todo mundo, né? Nem toda mulher tem esse preparo de apoio e foram muito machucadas. E o Pedro, o Leste, vocês, mulheres, fazerem essa conexão de acolhimento e atendimento à mulher para isso, né? Então, eu acho que para nós que temos muita... Eu sou muito decidida também no que eu quero. Eu coloco aquela meta, eu vou comendo mesmo, eu sei que eu vou conseguir e eu vou conseguir. Se eu não conseguir aqui, eu vou conseguir em algum lugar. Mas eu vou chegar e vou conseguir. Eu acho que foi por isso que eu estou hoje me estruturando onde eu cheguei. Essa ousadia. Mas não esquecendo que meu filho é impulsionador disso tudo. Eu abro a agenda e falo, é por você. Você. Então, é muito difícil, né? Por mais que a gente fale pro nosso filho, por mais que a gente saiba o propósito maior, que é por eles e tudo mais, ainda assim é difícil você estar fora dali. Mas o que eu tento fazer? Quando eu estou fora de casa, eu tento focar no que eu estou fazendo. E não pensar tanto, porque se a gente para e pensa um pouquinho, a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar lembrando, né? Que, queria estar em casa, que podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. Só que, assim, quando eu estou com ele, eu tento dar o meu melhor. Quando eu separo aquele tempo para ficar com ele, eu faço tudo que eu posso ali dentro daquele tempo. Mas eu entendo também que ele precisa de frustrações para que ele possa se tornar uma criança, um adulto forte, né? Então, a ausência, por mais que seja doloroso para mim, eu sei que vai fazer um retorno bom para ele. Porque quando a gente faz de tudo para os nossos filhos, né, a gente acaba não ensinando eles a viver. Então, eu tenho alguns exemplos na família sobre isso, e aí acaba me confortando, porque, assim, por mais que eu queira estar, por mais que eu queira ali ter aquele controle do meu filho, o que ele come, o que ele faz, né? A minha sogra sempre fica muito com ele quando eu preciso trabalhar para sair. Enfim, e aí, às vezes eu fico chateada, porque ela não faz do jeito que eu quero, mas eu entendo que isso acaba fazendo parte para o desenvolvimento dele. Ele precisa também aprender a entender, a fazer as coisas sozinho. Hoje, inclusive, teve um fato, né? Eu lembrei agora. Quando ele foi colocar o tênis, porque eu sempre ensino ele a fazer as coisas dele sozinha. Não é porque eu sou uma mãe ruim. É porque eu quero que ele aprenda, porque vai ter um momento que eu não vou estar ali. Sim. Entende? E a minha sogra já faz tudo por ele. Então, assim, se ela já faz tudo por ele, quando eu não posso fazer também. Porque aí quem vai ser o meu filho amanhã? E aí o tênis dele estava apertado, porque a avó amarra muito. E aí ele não consegue tirar, abrir e colocar sozinho. Aí eu conversei com ele, falei, filho, você não pode deixar sua avó fazer desse jeito, porque aí você precisa de ajuda para abrir e desamarrar. Como que você vai fazer sozinho? E aí, aos poucos, eu vou introduzindo isso nele, para ele ter a força de vontade de fazer sozinho as coisas também. Nessa questão, né, que você falou no início de que tem a cobrança de a mulher tem que ser do lar e tal. Eu acho que já teve época de mais cobrança de ser assim. Hoje, as pessoas têm que normalizar a mulher trabalhando, porque é uma coisa, como eu posso dizer, é a independência mesmo do que a gente quer fazer. Porque, querendo ou não, a gente ficando em casa, por mais que você tenha o apoio do seu marido, do que for dentro de casa, mas você ainda não tem aquela total liberdade para fazer o que... fruto do seu esforço, sabe? Uhum. E aí, quando a gente opta por trabalhar fora,
né? A gente tá indo atrás das nossas conquistas, tem um valor maior o que a gente está fazendo, o nosso esforço que a gente está fazendo. E aí, quando tem essa questão dos filhos, né, que a gente faz por eles, é sempre o impulsionador, né? É sempre por eles, dá aquele gás e tem aquele retorno do futuro que você falou do seu filho, de te ver como um exemplo. Nada contra quem faça as tarefas de casa, que viva só. Tem pessoas que não nasceu para empreender e tá tudo bem. Sim. Tem pessoas que é uma ótima dona de casa, nasceu pro lar, gente, tá tudo bem. Eu acho que aí entra na questão de pessoas e pessoas, no que você encaixa e tá tudo certo. Ô Pedro, um tempo atrás eu fui fazer um cabelo num bairro, Jardim Catarina. Tem uma cabeleireira lá no Jardim Catarina, Larissa, ela é maravilhosa. E eu desci e fui comprar um lanche, um italiano, alguma coisa. E aí, quando eu vi uma moça com um neném no colo e mais 5 filhos em volta, eu falei, gente, essa não sou eu. Né? Não. Tem gente que com excelência. E é aquilo que você falou, Tem o dom, tem hoje gente. não tem tanta cobrança, mas hoje eu convivo com uma pessoa que me cobra muito, que é o meu pai. E ele fala mesmo, a Ana, poxa, a Ana se dedica totalmente ao João. Juliana se dedica totalmente à Isabela. Mas E tá tudo tem bem. Como é que fala? Uma consequência daquilo também, né? E hoje as mulheres, elas não querem aceitar mais essas consequências. Justo. Tudo bem para quem quer aceitar. Isso. Tudo bem. Mas nem todas nasceram para aceitar essas consequências. Porque você ficar em casa, você tira ali a sua liberdade de fazer outras coisas, né? E o empreender é você colocar sua criatividade para fora. É você alcançar coisas que você tá vendo que é Meter a possível. risco, né? Porque- Entendeu? E ficar em casa só dependendo, porque você acaba dependendo. Você não tem autonomia de pegar e tomar uma decisão e fazer acontecer. Então é isso, a consequência daquilo. Eu até falo que em mim existe uma chama a todo momento de estar em movimento. E para nós conquistar mais um cliente, mais um passo, tá todo dia se alimentando de um sonho, mais um realizado. E quebra de barreira, né? Tipo assim, cara, eu consegui agora, vamos pro próximo. Eu olho assim, poxa, hoje eu me sinto uma leoa, uma mulher mais forte. Eu já sempre fui uma mulher muito decidida. E a mulher decidida, ela paga um preço social. Sim. Ela paga um meio social. Ó, ainda mais assim, ela vai entender que é do ramo da área contábil, você também é da área contábil? Eu ia falar isso que você vai falar agora, que é A trabalhar gente no meio lida- de homens. Como é que é trabalhar, vocês duas, como é que é trabalhar em meio de homens, onde é uma profissão praticamente que ainda tem muitos homens e tendo vocês se destacando? Você já ia falar? Eu Então, aproveitei. e aí a gente tem que ter essa força do posicionamento. E o posicionamento é do conhecimento. É você não perder os valores da sua empresa, porque geralmente são homens e empresários que acham que você tem que perder valores da sua empresa para você servir ou atender. Tá bom, te ouvi, muito legal, mas não é não mais. É um posicionamento técnico e um posicionamento como mulher. E o que mais também você tem que ter é que assim, você tem tanto dia a dia de convívio, Pedro, que você tem que ter até o cuidado, às vezes até com a brincadeira, né? Porque você está tão próximo àquele cliente que você tem que estar sempre entendendo a sua posição no mercado e até onde vai, às vezes, a quebra de gelo, né? Já passei por algumas situações, passo até hoje, mas eu sou uma pessoa que sei dos meus valores, né? E comigo realmente é um pouco complicado. Já, inclusive, ouvi de alguns homens que falam assim, é difícil até chegar até você, né? Você é uma pessoa muito séria, muito fechada, porque eu sou focada no meu trabalho e nada, ninguém
muito menos um homem que está querendo se aproveitar, querendo ter algo. Ainda mais eu hoje, né, divorciada, então acabo recebendo algumas mensagens muito difíceis, muito complicadas, mas eu sei me posicionar. E já deixei, inclusive, de fechar clientes por conta disso. E como... Pode falar. Não, já tem essa questão do homem, né, com a mulher. Sim. E também tem a questão de outras mulheres. Eu já tive, no início da minha... que eu comecei a empreender na contabilidade, antigamente... Hoje não, hoje você faz muitas reuniões por videoconferência, né? Mas antigamente eu fazia reuniões presenciais nas empresas dos clientes. Já cheguei numa empresa, por exemplo, de Santa Rosa, que eu não consigo esquecer, um pet shop, eu cheguei lá, marquei a reunião, o cliente estava precisando trocar contabilidade e tal. E, assim, eu sou uma pessoa que sempre tive muita preocupação com a minha imagem, né? Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de usar salto alto, eu estou com a unha feita, eu estou com o cabelo feito, eu estou maquiada. Então, eu acho que isso conta muito, né? A sua imagem. E eu fui para a reunião toda arrumada de salto alto. Quando eu entrei na sala de reunião, a mulher do dono lá olhou para mim, eu falei, na hora, já perdi. Eu não vou fechar esse cliente. Sim. Tentei a reunião inteira criar uma conexão ali com ela, conversar e tal. Ela fechada, eu fui embora. Eu falei, hoje eu sei que eu não vou fechar esse cliente. E aí eu já falo isso até em algumas palestras que eu faço, que hoje, para eu fazer uma reunião num cliente, eu pergunto, tem alguma outra pessoa na empresa que decide também, além de você? Tem alguma outra pessoa, sócio? Ah, tenho sim, minha esposa. Tá, eu vou na reunião de calça larga, de sapatilha, não passo tanta maquiagem. Exatamente, aconteceu comigo e acontece até hoje. Até hoje. Se eu chegar numa empresa e tiver um casal, eu não posso ir tão arrumada, não posso ir tão maquiada, porque além de eu ser mulher, profissional, contadora, e hoje eu estou separada, elas realmente criam esse bloqueio com a gente. E não é nem, acho que, se for parar um pouco para pensar, né? Isso daí eu costumo até falar muito nas reuniões, eu costumo sempre tocar nesse assunto. Existe rivalidade entre homens e existe rivalidade, obviamente, entre mulheres, só que a rivalidade é completamente diferente. O ego é completamente diferente. Sim. A mulher, ela já começa já pela forma que você está se vestindo. Quando você chega, se você tem mais presença do que ela... Sim. Isso já é uma coisa para dependendo, já é uma Sim. ameaça dependendo da pessoa. Inseguro. O homem, o homem é um pouco nesse primeiro quesito, para homem é mais difícil. O homem vai brigar por ego às vezes por poder aquisitivo, tal. Isso é mais nesse sentido. Agora porque se o cara ele se arruma mais do que o outro homem não é já muito tanto. Hoje está mudando um pouquinho, mas já não é mais muito de se arrumar. A mulher está mais preocupada com a aparência dela, né? No geral. Então já tem isso daí, né? E aí, aproveitando que a gente está aqui falando, como foi no seu desenvolvimento, porque é uma profissão justamente de homens. Como é que foi você evoluindo e mostrando essa evolução em meio aos homens, já que você teve não só a questão dos clientes, mas como dentro, por exemplo, você falou que a sua é uma franquia. Como é que é desenvolver, inclusive, porque grande parte dali deve ser também homens que têm as franquias, né? Sim. E você ser uma das vencedoras ali sempre, tá mais. Como é que é a visão do geral desses empresários com relação a você, de ser uma mulher, que dá para perceber, inclusive não tem muito o que fazer, né? Às vezes, mulher que está num ambiente masculino tem que se impor muito mais. Tem. E isso acaba, inclusive, até trazendo para o lado pessoal, porque não tem jeito, né? Você vai se acostumando tanto que do lado pessoal, às vezes, você até esquece de baixar a guarda. Tô falando bobagem? Não, né? Não. Eu queria que você explicasse como é que foi. Eu, na verdade, hoje, na CF Contabilidade, como te falei, foi a 4ª franquia, hoje são mais de 600, e lá os contadores são separados por ciclos, né? Tem ciclos de contadores que faturam até 10 mil, aquele grupo de contadores tem aquele ciclo deles que tem treinamentos de vendas, né? Estão preocupados mais em aumentar o faturamento. Tem aqueles ciclos de 30K, os contadores que saíram de 10 e estão para chegar no 30K de faturamento. Tem o de 60 e tem o 100K, que é o último ciclo que tem na franquia. Eu estou nesse ciclo.
A única mulher dentro desse ciclo. Caramba. Então, assim, é complicado, porque em eventos e convenções, todas as convenções que eu recebo prêmio, eu sempre falo, gente, ano que vem, qual vai ser a mulher que vai estar aqui comigo? Eu sempre sou a única mulher sendo premiada. Então, assim, porque não é fácil, né? E dentro a contabilidade, que tem muito mais quantidade de homens, né? É realmente bem difícil, mas eu não deixo isso me prejudicar e nem me abalar muito, não. Eu estou muito focada no que eu quero. Sim. Então, assim, existe uma piadinha, existe uma cantadinha? Existe. Eu resolvo ali e acabou. Não vou dar mais chance para ele falar nada. Eu sou muito... como eu já ouvi várias vezes, você é muito sério, as pessoas têm medo de se aproximar de você, as pessoas não conseguem... Os homens, né? Mulher, não. Mulher, a gente está aqui, amanhã a gente pode marcar um café, não tem problema nenhum. Mas os homens se falam assim, mas amanhã vamos tomar um café. Não, eu tenho reunião. Mas eu vou me posicionar. Sim. Eu vou te falar que eu, sendo homem, né? Inclusive, esses dias a menina até postou e falou assim, gente, ele é homem. Você viu o vídeo, né? A mulher falou assim, gente, tal, não sei o quê. Ele é homem e tal, e ele é hétero. Ué, será que ele é hétero? Não sei, a menina, ela não te tava contando. Aí eu falei assim, não, eu sou hétero. Ela falou, será que não? Não, ele é. Porque assim, muitos homens têm investido no empreendedorismo feminino, né? Então, muitas lojas que você vê, muitas empresas focadas em produtos ou em serviços femininos. E eu sou um deles que fundei o Last Valley, que é focado. Mas isso daí que você está falando, eu passo muito por isso no quesito de quando eu vou procurar uma mulher para fazer uma reunião, alguma coisa assim, mas eu passo muito por isso. Da mulher, ela vir com uma barreira, né? Tanto que eu falo assim, Karine, vai comigo, porque eu acho que essa mulher aqui, ela já tá achando que eu tô chamando ela para outra coisa. Sim. Para outra coisa. Sim, acontece, e acontece muito, tá? E quando eu entendo, eu não fico chateado. Eu não fico chateado nem nada, porque eu entendo, eu sei como é que é. De chamar e a mulher, dá para fazer online? Eu falei, não, mas seria bom a gente tomar um café, já que a gente vai falar sobre negócios e tudo. Até para criar uma conexão melhor, né? Já que a gente vai falar sobre negócios, e eu, particularmente, eu prefiro, né? Inclusive, a Karine, ela tá fazendo... A Karine e as meninas estão tendo aula com o meu mentor de negócios, né? De 10 anos atrás, elas agora estão tendo. E ela percebeu, e ela aprendeu por que eu chamo pro café, né? Depois eu explico por quê. Aí, então, eu percebo isso, sabe? E eu não fico já quando fica desconfiada, e aí depois que baixa a guarda, fica mais tranquilo, eu falo assim, ai, Pedro... Desculpa, mas eu juro pra você que eu achei que em algum momento você ia dar em cima de mim. Porque acontece muito. Acontece muito. Então, Inclusive, hoje eu recebi um convite hoje, em primeira mão para vocês, do SESCOM, que é o Sindicato dos Escritórios de Contabilidade do Rio de Janeiro. Fui convidada a ser uma das embaixadoras para cuidar da parte... Parabéns. Para agregar para as mulheres empreendedoras, tanto da contabilidade quanto para... empreendedores de outros ramos de atividades, para agregar. O meu tema vai ser o desenvolvimento e network. Ou seja, eu preciso criar eventos para mulheres se conhecerem, enfim, criar network, dali sair realmente com contratos fechados e tudo mais. Eu recebi esse convite porque eles sentiram nesse sindicato a necessidade de ter um grupo só de mulheres, porque não existia. Não é, porque o SESCOM é mais homens, só né? homens. Só homens. Tem um comitê que ela faz parte de finanças só do Leste. Ela e a Grace, que é Grace. Justamente para a gente fomentar. E é difícil encontrar mulheres da área de contabilidade, finanças, mais mulheres. É uma das áreas que que a gente tem mais dificuldade de encontrar. Sim, até quando você me chamou para tomar um café, fazer esse convite, eu de fato já estou acostumada de estar sempre no meio de empresários. Então, quando eu fui, graças a Deus, eu fui com o coração tranquilo, né? E da minha parte, porque a gente já vem assim, o gatilho. Se acontecer, já tem um gatilho de saber sair na tangente. No nosso caso, que já lida. A gente não acaba sei indo outras armada. áreas. Não, eu não fui armada. Mas a gente vai como se fosse... Eu fui como se fosse estivendo atendendo um cliente. Né? A gente vai com aquele coração de venda. Né? A gente vai, né, com aquele pensamento técnico, linguagem técnica, daquilo que você sabe fazer. Então, você vai segura.
Então, dessa mesma forma. Aí, quando ele me chamou para mim, foi um presente, porque, de fato, virou muitas chaves para mim. Né? Assim, ao ponto da minha família perceber isso. Muita gente. Eu estava no Partage sábado, usufruindo um pouquinho da terceirização de DP, que eu encontrei um amigo, ele no restaurante, só que aí de vida eu voltei para falar com esse casal que, para mim, tem crescido muito também no ramo de batons e maquiagem. Inclusive, nasceu da minha amiga nessa reunião de batons, de mulheres, de negócio, 2 lojas aí que eu falei, cara, você é capaz, você vai vencer. Não é abrir só em São Gonçalo, agora você vai abrir uma Icaraí. Que isso, Icaraí não tem produto. Você vai ter público. Você vai ter o produto. Se você tem um produto aqui para São Gonçalo, é o mesmo produto para Niterói, sim, e Icaraí. Sabe? Acredita e vai. E aí ela tá abrindo agora mais uma loja. E aí, quando eu cheguei, aí chegou a rainha do podcast, 4 mil, 5 mil na conta. Recebo, 5 mil tá pouco, é 10 mil, 10K na conta. E é gostoso, né? Você vê que as pessoas começam a te ver de forma diferente. Né? E de uma forma acelerada. Toda vez que eu estou assim, numa conexão leste, e até quando eu acordo, quando eu estou em casa, ainda estou naquele frio na barriga, porque eu sei que é desafiante acordar empresária. Sim. É desafiante na nossa realidade. É desafiante mesmo. E é o que eu falo. E por isso que a gente incentiva, e eu incentivo bastante o empreendedorismo feminino por causa disso. Porque eu olho e vejo o quanto, apesar do crescimento, apesar de ter muitas mulheres empreendendo hoje, mas como é tudo novo, você vê até a década de 80 não era quase nenhuma mulher. Não se falava em mulher empreendedora, não usava esse termo. Esse termo é praticamente novo. Então, eu acho que, na verdade, muitas mulheres ainda estão se acostumando, porque se você foi criada com uma mentalidade que mulher tem que ficar em casa, e aí você está hoje em dia do jeito que está, então existe uma... assim, dentro de... E aí, será que eu estou certa mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Não sei se já aconteceram, assim, mas será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que eu tenho que continuar? E as mulheres precisam quebrar um pouco essa... Porque a rivalidade, inclusive até mesmo a rivalidade no meio corporativo era praticamente só masculina. É. E aí é o homem tendo que hoje ter uma competição, vou colocar competição entre aspas, porque igual que você tem franquia que compete ali, quem vai fazer 30K, quem vai fazer 100, então é uma competição saudável. Mas até mesmo para o homem é difícil entender que agora, além de homem, ele tem que competir também com mulher. Sim. Acho que é difícil para o homem ainda. O homem, antigamente, quando chegava em casa, a mulher dele estava lá. Hoje a mulher não está porque a mulher está trabalhando. Então, para alguns homens que ainda têm uma mente que ainda não se adaptaram, também é muito difícil. É muito difícil com isso, né? É assim, até eu e a Gisele aqui nós não somos casados, eu acho que só vocês duas. Mas até para os maridos ver o seu sucesso, uma amiga minha até que já veio aqui no podcast com você, a Daniele, ela ganhou seguidores assim da noite para o dia de forma muito acelerada na parte de Curadas para Curar. E até dentro da casa dela foi um processo para o sucesso, sabe? Então, assim, não é só o homem antigo, mas até os homens, quando vê que você está indo... Sim. Quando você assusta... Em março... Eu tenho amigas assim. Em maio, teve uma mulher que, inclusive, depois ela foi no Leste de novo. Ela foi em maio. Ela falou que a reunião lá, o movimento todo... fez ela querer empreender. Eu estou falando agora recente, tá? Agora recente. Ela começou a empreender e o marido jogou na parede. Ou eu, ou você empreende. Isso? E ela está empreendendo. Nossa, Parabéns pra ela. Certíssimo. Eu acho um absurdo quando a pessoa vem com essas escolhas. Gente. Mas isso é seríssimo, gente. A mesma questão que você falou da faculdade, não foi? Foi, exatamente. Eu acho uma coisa que não cabe discussão. E hoje o pai do meu filho continua morando no mesmo lugar, já teve mais não evoluiu. 2 filhos com outra mulher, não evoluiu.
E... Porque não era para ser mesmo. Nossa. Porque se você permanece ali, você ia estar vivendo do mesmo jeito. E aí, mas foi um processo difícil. Ela falou que, inclusive, tem umas 3 semanas que eu falei com ela, inclusive, que ela tá num processo difícil ainda, Sim. porque é recente. E ela falou que é bem difícil, porque é mãe. E aí tava começando a empreender, achou que ia ter apoio, não tem apoio. E aí tem o filho, mas está empreendendo, está realizada por um lado, mas não sabe, fica. E é por isso que a gente começa, por isso que essa roda e essa roda de mulheres, por isso que esses eventos de mulheres é muito bom para poder fortalecer. Isso que você está falando é interessante, porque empreender é como se você estivesse criando um filho, né? Porque o filho vai mudando de fase, só dificultando. Você passa de uma fase e entra outra fase. E o empreender é a mesma coisa. Você passa uma fase, daqui a pouco você está encontrando outra fase, até você, enfim, chegar onde você... Inclusive, mês passado foi setembro, né? Que a gente passou por uma situação dentro do movimento. Não sei se você chegou a acompanhar, de uma menina que, infelizmente, acabou tirando a vida. sim. Sabe? E ela participou. Ela participou, se eu não me engano, foi até da tua... Foi em março a primeira vez que ela participou. Mas acho que não foi no seu, não. Mas ela participou. A Letícia... A Monieri e a Letícia também botaram. Exatamente. Eu vi. E foi justamente uma mulher nova, que estava empreendendo, que estava evoluindo, mas estava passando por tantas coisas que acabou desistindo, né? Você vê que é muito difícil, né? E já é muito difícil todo esse período e o quanto mais vocês estiverem reunidas justamente para ajudarem umas às outras, acho que o futuro já é de vocês, né? Ontem na conexão, né, lá na inauguração, tantas mulheres me procuraram depois e realmente o medo ainda, e a gente continuar trazendo conteúdo para elas. Eu acho que a simplicidade que o Leste favorece, trazendo conteúdos riquíssimos, mas uma simplicidade acolhedora, faz muita diferença para elas. E você sabe? viu quantas que não tinham nem noção do seu financeiro, né? Eu lembro que no dia que eu me apresentei lá no evento, no final veio a Mariana falar comigo, a advogada. E ela Sim. falou, Gisele, eu fiquei tão emocionada, começou a chorar comigo lá no final do evento, começou a chorar. Ela, não, hoje eu tomei minha decisão, eu vou... E hoje eu vejo que ela está aí realmente, né, com vocês, crescendo, já até me convidou também para participar de um evento, eu não consegui. Mas eu acho que é isso, eu também tenho algumas histórias na própria franquia de contadoras que estão recém-formadas e falam assim, Gisele, eu estou querendo abrir uma franquia, mas me conta aí, como é que eu faço? Essa sua história, eu tenho medo. Quando eu... Dá 10 minutinhos, senta aqui, vamos tomar um café. Ela já sai dali ligando para a franquia, manda o contrato que eu vou assinar. Gente, a franquia mudou minha vida e eu conto a minha história, como que eu comecei. Hoje eu tenho 9 funcionários, Mas sabe? tem que ter força de vontade. Exatamente. Eu dou aquele gás, a pessoa vai, que você vai conseguir. É difícil. Mas primeiro tem que mudar a palavra. A palavra tem poder. Para de falar que é difícil, muda isso. É desafiador. Nada é fácil nessa Foi o vida. que você começou falando, Mas né? se você falar que é Portal de- difícil, é pior. Porque você põe na sua mente que é difícil. Exatamente. E aí você também, eu nem sei se aqui ia ter algumas considerações finais, mas eu já vou falar o que eu estava pensando em falar. Sim, pode falar. A questão da palavra é muito importante você falar. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo. Não, você não tem medo. Você tinha. Hoje você não tem mais. Muda. Você vai arriscar sim, porque se não der certo, você adquire experiência. Se não deu certo por um lado, vai dar certo por outro. E outra questão que eu acho muito importante também, Pedro, é a questão da ambiência. É você sentar em mesas com pessoas que vai agregar alguma coisa. Exato. Hoje eu não me permito mais. Claro que eu tenho amigos, né, daquela época que eu morava lá em Itaúna, que me convidam às vezes para fazer certas coisas, aniversário, eu vou agora todo final de semana. Vamos sentar fazer um churrasco. Eu não vou. Não dá. Eu não vou porque eu tenho as minhas prioridades, eu cuido da minha saúde, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que estudar, eu tenho que me atualizar, eu tenho que viajar, amanhã eu tenho cliente para atender cedo. Então, assim, a ambiência é muito importante, você sentar em mesas com pessoas assim que vai agregar alguma coisa, né? E eu costumo falar também da importância de você fazer mentorias e participar desses eventos. Porque mentoria é algo que, assim, eu já fiz várias e não me arrependo de nenhuma delas, verdade. porque você aprende com pessoas que estão onde você quer chegar. Exato. Na minha franquia, o presidente hoje é uma potência. Inclusive, eu fui para os Estados Unidos com ele, fiquei na casa dele. Tive 10 dias lá na Flórida. Para mim, foi algo assim
foi surreal, que eu nunca imaginei na minha vida para os Estados Unidos. Toda coisa que eu tenho para falar não vai dar tempo. Vou falar rapidinho. Vou falar rapidinho. A questão da ambiência, de pessoas que podem mudar a sua vida, de você estar em mesas com pessoas que podem agregar e você fazer mentorias para você aprender com pessoas que estão onde você quer chegar. Para você não errar tanto. Entendeu? Você encurtar o seu processo. Eu estou fazendo inglês por causa disso. Sim, faça. Eu nunca imaginei o mês passado, retrasado, antes de conhecer essa Conexão Leste, de fazer inglês. Isso aí. Porque hoje o meu cliente, ele quer me impulsionar não só estar no Brasil. Ele quer me impulsionar a caminhar com ele na Flórida. Então, minha franquia abriu a primeira franquia nos Estados Unidos, aí, lá na Flórida. E o presidente falou, a primeira franqueada que vai pisar lá é você. Ele convidou só os contadores que estão no meu ciclo. Pergunta quem tinha visto, nenhum deles, só eu. Porque lá atrás, quando ele falou assim, gente, o meu projeto é abrir uma franquia lá nos Estados Unidos. Você já tem que correr atrás do visto. Eu fui, emiti passaporte, tirei o visto. Não ia viajar para lugar nenhum, mas eu quero ter o visto. Quando ele me convidou, Gisele, o visto? Eu tenho, está aqui. Então, você vai ficar na minha casa, você só vai pagar passagem, e você vai fazer uma imersão lá no escritório de contabilidade lá fora. Você não tem noção de como agregou para mim. Nossa. Não tem dinheiro. Legal. Eu pensando, né? Não me programei para ir já. Daqui a 2 meses ele é. Eu vou dar meu jeito. Eu fiquei parcela. Parcela. 10 vezes a passagem. E dá um jeito. E eu fui. Para mim foi algo assim surreal. Agregou muito na minha vida. Porque meus muita clientes gente começaram a me enxergar com outros olhos. Porque eu aprendi internacionalização de empresas, clientes que têm intenção de investir lá fora. Gisele, como é que eu faço para investir lá fora? Dolarização, tudo isso eu aprendi e agregou demais para o escritório. Muito bom. Agora, aproveitar para poder finalizar, como eu sempre peço, para você imaginar assim como teve a menina em setembro, tem muitas outras que acabam querendo desistir do que eles estão. E eu queria que vocês, né, olhassem para aquela câmera ali, vocês olhassem para aquela câmera ali e deixassem uma mensagem para essa mulher que está pensando em desistir. Porque eu vou te falar, inclusive na semana passada a menina chegou e ela falou, eu falei assim, eu tô vendo que você tá mudando, né, conforme os episódios, que já são 40 e poucos episódios, né? E ela já falou assim, eu vejo todos os episódios, não perco. Então, Bacana. Pra você ver. Então, assim, o pessoal tá assistindo mesmo, a gente vê ali o crescimento dos views e tudo, tá assistindo tudo, os episódios, ou seja, outras mulheres se inspirando, outras mulheres. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem ali, olhasse para essa mulher que está pensando em desistir. Desistir não é uma opção. Se você pensa em desistir, vamos parar de pensar nisso agora. Chega de pensar em desistir. Só vou deixar 2 palavrinhas para você. Insiste, mas não desiste. Muito bom. Boa. Amanda? Vou seguir essa mesma linha, porque desistir não é uma opção. Só vai adiar cada vez mais a realização dos seus sonhos. O que você pensa para o futuro, você vai estar deixando de lado, vai estar guardando uma gaveta e vai ficar lá esquecido. Então, toda vez que você desiste, você está adiando as suas conquistas, o que você mais almeja na vida. Então, desistir não é uma opção. Eu vou deixar aqui uma frase. Escolha o seu difícil. É difícil estar no mesmo lugar, mas também é difícil todo dia se vencer. É difícil ser gordinha, mas também é difícil fazer dieta. É difícil estar no mesmo nível financeiro. Também é difícil você crescer. Escolha o seu difícil e não desista de você. Muito bom. Chefa? Bom, eu quero deixar uma reflexão para você. Quando você pensa em desistir, é porque de fato você quer desistir ou porque estão minando a sua criatividade, o seu desenvolvimento? Porque quando a gente escolhe desistir, dificilmente é daqui de dentro que de fato você quer desistir. Muitas vezes você deixa as pessoas falar sobre as suas ideias, falar sobre o que você quer, plantar a dúvida na sua cabeça, achando que você não é capaz, não tem potência, enfim. Mas ninguém precisa acreditar em você. Basta você acreditar nos seus sonhos e no seu objetivo. Então, não desista. Meninas, muito obrigado, tá? Eu acho que vocês se conectaram um pouquinho, né?
Bastante. Então, gente, não deixe de ver os outros episódios, esse episódio também. Fique ligado para os próximos. Até mais.